Tá dando para todo mundo me escutar bem? Tá. Eu sou Roberta, minha formação é assistente social, né? Mas eu também tenho outras formações, né? Como psicanalista, tenho doutorado em saúde. E eu vim hoje aqui mais para a gente fazer um momento reflexivo sobre as questões relacionadas à saúde emocional, né? Esse material, Luana, pode disponibilizar, tá? Para quem quiser, tá bom? E aí, aqui vai ser uma atividade onde a gente vai estar construindo essa atividade junto. Por quê? Porque quando a gente fala de saúde emocional e adoecimento, tende a ser um tema mais pesado, né, e cansativo. E aí o meu movimento é sempre de tentar fazer um processo reflexivo para trazer isso um pouco mais para próximo da gente, né? Alguns minutos antes da gente começar essa atividade, estava conversando com alguns aqui, né, e a gente estava falando exatamente disso, né, de como é difícil a gente conseguir enxergar as nossas próprias necessidades e olhar para a gente com esse olhar do autocuidado que muitas vezes a gente tem com o outro, mas não tem com a gente. E quando a gente vai se dar conta, a gente já está num quadro de adoecimento, né? E aí, gente, eu pergunto, né? O que vocês entendem por emoção? Tá achando que todo mundo ia vir aqui, ia ficar quietinho, ia ficar aqui falando, e vocês vão ficar só assistindo? Não. O que é emoção? Quem se arrisca a dar alguma definição? E aí? Tá todo mundo olhando para o Fabiano. Coitado, Fabiano. Não. Não sei por que só me remete a lágrimas. Lágrimas? O que mais? Hã? Triste? Mas é uma emoção. É uma emoção. A tristeza é uma emoção. Mas emoções boas e ruins, né? Então, quando você pensa, o que é emoção? O que vem à mente? Tristeza? Eu acho que existem os dois, mas a gente pensa na tristeza. A alegria é uma emoção. Eu acho que quando a gente pensa só no lado da tristeza, é que o negócio teria que estar numa balança, talvez. Por que vocês acham que a primeira memória que vem relacionada à emoção é tristeza? No meu caso, pela situação atual que eu estou vivendo. Tá. Não é tristeza, não. Acho que é uma maneira de você externar aquilo que você está sentindo, né? Sim. Pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser dor. Isso aí. Muito bom. Como é que é teu nome? Marina? Palmas para Marina. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Ó, eu vou trazer para vocês a definição. Olha só, o que são emoções? Emoções são fenômenos que ocorrem no nosso corpo e na mente quando a gente está diante de algo que nos é importante ou significante e que necessitam de uma tomada de decisão, né? Seja ela uma decisão que nos compete a uma ação, seja essa ação de luta ou de fuga. Poxa, Roberta, caramba, o que é isso? Como assim, né? É luta ou fuga? Vou dar alguns exemplos. Quem nunca passou pela seguinte situação? Vamos lá. Você viu uma situação de perigo, né? E aí, o que normalmente acontece com a gente? Primeira reação, tu viu uma situação de perigo. Qual é o primeiro sintoma que geralmente vem? Correr. Vem um movimento anterior à corrida. Vem também. Sensação. A gente sente calafrio, frio na barriga, né? Aquela sensação de susto, né? As mãos e os pés ficam gelados e a gente se vê diante de uma situação onde a gente vai lutar ou a gente vai fugir.
A gente vai sair correndo, né? Ou a gente vai enfrentar. Dependendo da situação, né? E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que a gente está tendo uma reação que nos acompanha desde os nossos primórdios lá da época do Homem das Cavernas. Caraca, fui longe, hein? Mas por que eu estou trazendo isso? Lá, quando a gente estava, na época lá dos Homens das Cavernas, a gente, quando estava diante de uma situação que a gente tinha que arranjar comida, você tinha que olhar, né, para aquele animal que você ia se deparar e ver, pô, eu vou matar, eu vou enfrentar, ou eu vou fugir? Né? Eu consigo com ele ou não consigo com ele? Isso é um instinto lá de trás. Hoje em dia a gente precisa ir lá pegar um porrete para matar o animal? Não, né? Mas a gente enfrenta outras situações que nos remetem também a esses mesmos sentimentos de autopreservação da espécie. Esse é um sentimento de autopreservação. Né? E o seu organismo ele vai reagir de forma a você estar pronto para fazer uma dessas ações. Quando você fala assim, ai, me dá uma dor de barriga. Por quê? Porque você tem que estar com o teu organismo todo esvaziado para você fugir. É uma reação fisiológica. Tá? Mas o que isso, no fundo, quer dizer? Que a gente tem que dar atenção a algumas coisas que ocorrem no nosso corpo e que muitas vezes a gente não dá. Né? E aí, gente, como é que está a saúde emocional de vocês? E eu trouxe 2 imagens, eu quero que vocês olhem para essas imagens e me digam o que vocês enxergam nessa imagem. Todo mundo rindo, ó. O que vocês enxergam aqui, ó? Mas o que essa imagem está refletindo? Solidão? Esse é um artista lá paulista, tá? Eu gosto muito das imagens dele, porque as imagens dele são bem reflexivas. Essa imagem aqui, ó, ele chamou de o homem a bordo da sua própria solidão. E essa aqui, ó, ele chamou de o homem sentado no seu próprio vazio. O que isso quer dizer? Muitas e muitas vezes, a gente se encontra nesses 2 momentos. Sentados nos nossos vazios e a bordo da nossa própria solidão. Sem dar atenção ao que a gente está sentindo. Porque expressar a emoção é fácil, né? A gente expressa o tempo inteiro. A gente expressa raiva, a gente expressa alegria, a gente expressa tristeza. Mas refletir sobre isso, a gente foge o tempo inteiro. Né? Quantas e quantas vezes a gente se depara por situações difíceis e a gente faz piada dessa própria situação para fingir que está tudo bem, sem estar tudo bem. Quantas e quantas vezes a gente chega no trabalho e a gente dá um sorrisão, fala bom dia, mas está destruído por dentro. Né? Então, é sobre a gente conseguir olhar para a gente de uma outra forma. E aí, por que disso? Muitas vezes, a gente vivencia esse quadro aqui, ó. Ansiedade. O Brasil ele já está no topo do índice de pessoas afastadas com quadros de ansiedade. Né? Por que isso ocorre? O que é essa ansiedade? Sabe aquele momento que a gente está muito bem, está tudo ótimo, e aí a gente fala assim, caraca, do nada, meu coração ficou acelerado, ficou, né, tendo palpitação, parecia que eu ia morrer. Né? Quanto mais eu queria ficar calmo, mais piorava. Aí eu comecei a ter suor, né, nas mãos, e aí cada vez que eu começava a sentir qualquer sinal desse sintoma, ele piorava e ele vinha. E quanto mais eu tentava não sentir, mais eu sentia.
Isso são os quadros de ansiedade. Só que a ansiedade, ela em si, ela não é ruim. Aí você vai dizer assim para mim, Roberta, para. Como assim não é ruim? Não é. A ansiedade é aquilo lá que a gente estava sentindo lá atrás, que vai preparar a gente para alguma coisa muito importante, aonde a gente tem que ter uma reação. A questão não é a ansiedade, a questão é a crise de ansiedade. É quando esse sinal de alerta que diz para a gente, olha, toma cuidado, ele nos paralisa. E aí ele nos impede de fazer as coisas. Quando a gente está ali para atravessar a rua, a gente olha para os dois lados e dá às vezes aquela trava, né? Quando você está meio distraído, você dá aquela travada. É um medo protetivo. Você faz uma ansiedadezinha ali, mas aí você olha para os dois lados e atravessa. Agora, se você não conseguir mais ter a reação de seguir, aí você tem que começar a prestar atenção. Uma ansiedade que a gente deixa passar, fingindo que ela não está ali, daqui a pouco ela vira uma síndrome do pânico. E aí a gente não sai mais de dentro de casa. A gente não consegue mais sair da cama. Aí você vai falar, pô, Humberto, está exagerando. Não estou, não. Conversa com pessoas que já vivenciaram quadro de síndrome do pânico, que elas vão dizer para você, eu não conseguia sair da cama. Que eu achava que ia acontecer alguma coisa. Que na hora que eu levantasse da cama eu ia cair, que alguma coisa ia acontecer. Tá? E aí, qual é o quadro que vem junto com a ansiedade? Aqui, ó. Angústia. Que é aquele aperto no peito. E aí, olha só, a gente começa a sentir umas coisas estranhas. Aí a gente sente o bendito do aperto no peito, né? Aí, quanto mais a gente sente o aperto no peito e a gente fica sem entender o que está acontecendo, porque às vezes você está rindo, às vezes você está numa festa, às vezes você está conversando com alguém. Realmente, naquele momento, você não está conseguindo juntar nada que te diga assim, cara, o que está acontecendo? Mas eu estou sentindo esse aperto no peito. Quanto mais você fica tentando descobrir o que é, mais ansioso você fica. Então, o quadro não melhora. Ele só piora, tá? E aí, muitas vezes, ele vai explodir aqui, ó. Aqui a gente vai enxergar. Mas para a gente enxergar aqui, a gente já passou pelo cansaço físico e a gente já passou pelo cansaço mental, que estão juntos. Por quê? Dorme bem? Não. Aí você vai dizer assim para mim, poxa, Roberta, mas quem nunca teve insônia? Todo mundo já teve algum dia de insônia. Ter insônia um dia faz parte. Às vezes você está passando por uma situação que realmente te tira o sono. É a doença de algum familiar importante, é uma conta extra que chegou que você não estava prevendo, que você está pensando como é que você vai fazer para você pagar. Né? Isso realmente tira o teu sono. Agora, isso se torna uma constante. O que eu estou chamando de constante? Eu estou chamando aquilo que a gente faz muito hoje com muita facilidade, que é pegar um remedinho chamado Rivotril, que parece que é remedinho de bancada, né? E a gente se automedica. Por quê? Porque um colega tem, porque alguém pode te passar essa receita facilmente, porque alguma farmácia vende. E aí a gente fica se automedicando, tomando gotinhas de Rivotril, ao invés de a gente tentar entender por que a gente não está conseguindo dormir. Quando a gente não dorme direito, a gente passa a ter algo chamado privação do sono. E se a gente não tem um sono de qualidade, o que vocês acham que afetam no corpo? Como é que a gente começa a identificar na gente o nosso comportamento porque a gente não está dormindo? O que mais acontece? Irritabilidade, né? Cansaço. E é um cansaço só mental? Não, né? É um cansaço físico. Físico e mental estão juntos, porque você não dorme, o corpo não descansa. A mente também não. Não consegue se alimentar direito, né? Fica irritada. E o que acontece? O metabolismo da gente também para. Por quê? Porque a gente precisa do sono para o metabolismo funcionar de forma adequada.
E é muitas vezes durante o sono que várias funções metabólicas ocorrem. E aí, às vezes, a gente fala assim, caramba, eu estou querendo ganhar massa, ganhar peso, não consigo. Ou, eu estou tentando emagrecer e não consigo. Por quê? Porque o teu metabolismo está todo desorganizado. Né? O nível de cortisol está assim, ó. Por quê? Não dorme. Então, a gente ainda tem uma máxima, né? Aqui no Rio, a gente tem essa máxima, né? Dormir é... Não, jura que vocês não sabem essa? Dormir é supérfluo? Não? Poxa. A máxima que eu mais escuto é isso. Dormir para quê? Dormir é supérfluo. Não precisa. Porque é jovem demais. E aí? Eu não. Olha, muito obrigada. Agora eu me senti. Não, estou dizendo, quem fala isso é jovem demais. Então. Poxa, eu estava quase feliz que eu estava sendo elogiada. Vou anotar essa. Essa eu vou levar para o meu processo terapêutico. Mas vamos voltar aqui. Muitas vezes, gente, vocês gostaram, né? Crente que era gatinha. Muitas vezes a gente só vai dar conta de que a gente está em um nível de sofrimento grande, emocional, quando a gente chega nesse quadro de estresse aqui, que é aquele momento que a pessoa fala assim pra gente, bom dia, o que tem de bom? Né? Só se for pra você. Né? E aí a gente começa a pensar a respeito, tipo, caramba, eu não estou nem mesmo me aguentando, sabe? Aquele dia que você fala assim, caramba, se eu pudesse não interagir comigo mesmo, eu não interagia, mas eu sou eu. Não posso abrir mão de mim. Né? Então, assim, por que a gente deixa chegar nesse nível? Né? Esse é o X da questão. Tantos e tantos sinais que a gente vê que estão ocorrendo, que está acontecendo, e a gente vai deixando, e a gente vai deixando, e a gente vai deixando. E quando a gente vai a gente vai parar, a gente para. Não é porque a gente percebeu isso, a gente para porque a gente fica com medo de morrer. Porque a ansiedade chega num nível que você sente uma dor no peito, que não é só o aperto, é a dor no peito, e você vai parar na emergência do hospital achando que tu está infartando. E aí você chega lá, revirado do avesso, faz um monte de exame, e aí o médico te dá um encaminhamento para onde? Psicólogo e psiquiatra. Aí você fala, não vou, não sou maluco. Porque a gente ainda tem também esse estereótipo de que ir no psiquiatra é coisa de maluco. Né? E aí eu vou fazer uma provocação. Como pode uma pessoa que está tentando ajudar a gente, que tem que ter um domínio enorme sobre a mente humana, ser uma pessoa para maluco? Vou fazer outra provocação. Se a gente sente a dor no peito, a gente corre pro cardiologista na mesma hora, né? Nem pensa duas vezes. Se você for fazer um exame de rotina e aparecer que você está com pressão alta, você corre pro médico. Né? Apareceu alguma questão de glicose, tu corre também, porque, né, pode ser uma diabetes. Você faz uma torção em algum membro do corpo, tu corre para o ortopedista, não é? Mas na hora que tu tá com uma questão emocional, tu vai para onde? É isso aí. Vai pro bar, vai para a internet, vê como a vida das pessoas está maravilhosa, menos a sua. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é fake, tá? É fake, a grande maioria é fake. Fake news. E a gente cai. Né? Muitas vezes aquelas pessoas que tanto postam, elas estão precisando realmente escutar elogios, porque se ela não escutar, ela afunda. Afunda no sentido de autodestruição. Né? Já escutei alguns relatos do tipo assim, eu faço atividade física,
eu tomo a minha cervejinha para relaxar, nada contra, gente, mas vamos lá. Pensem comigo. Um dia você toma uma cerveja. Aí essa uma cerveja é uma vez por semana. Tá? Só que vai chegar um momento que uma cerveja uma vez por semana não vai ser suficiente para você relaxar. E aí, antes era assim, tive um mau dia no trabalho, vou tomar uma cervejinha. Depois vai ser assim, o dia foi pesado, deu tudo certo, eu mereço, eu vou tomar uma cervejinha. Né? E aí, quando você vê, você não está mais tomando uma cervejinha, você está tomando várias cervejinhas todo dia. E aí, o problema foi resolvido, que fez com que você usasse a cervejinha para relaxar? Não. Qual foi o outro problema que tu arranjou para você? Um alcoolismo. Ai, Roberta, que exagero. Não é. Se você tem a necessidade de tomar todo dia uma cervejinha, e se você não tomar, você vai sentir falta, você já está com um nível de dependência alcoólica. E isso serve para chocolate, isso serve para refrigerante, isso serve para consumo de comida, doces. Isso serve para tudo, a gente compensa de alguma forma. Agora, por que eu estou compensando se o meu problema continua ali, gente? Não é mais fácil a gente olhar para o problema? Não, Roberta, claro que não, mais fácil comer e beber, ó. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Vai continuar ali. É igual a gente pegar, vou limpar a casa, mas não estou afim de pegar a pá para limpar, vou jogar tudo para debaixo do tapete. O que vai acontecer em algum momento? Esse tapete vai virar um morro, né? Não vai ter jeito, você vai tropeçar, vai cair aquela sujeirada toda. Que é um momento que eu falo para vocês, que quando a gente tenta fingir que não está acontecendo nada, isso vai ganhando uma proporção tão grande que, querendo a gente ou não, a gente vai ser parado. Porque o nosso corpo vai fazer a gente parar. Ele vai falar assim, não vai parar não? Quer ver como é que você vai? E aí tu vai parar lá na emergência, achando que está infartando. Né? E não está. E aí, o que está acontecendo? O que você está escondendo? Eu costumo dizer uma coisa, gente, que é mais fácil a gente visualizar. Quando a gente faz um corte no braço, por exemplo, o que a gente faz? Cortei o braço, tá? Um corte aberto no meu braço. O que eu tenho que fazer? Curativo? Mas antes do curativo eu faço o quê? Tem que limpar. Limpar dói? Às vezes aumenta a ferida? Às vezes aumenta a ferida, né? Pois é. Mas se eu não limpar, só colocar o curativo, o que vai acontecer? Vai infeccionar. A ferida vai aumentar, então, porque infeccionou, certo? O que mais que pode acontecer se eu tenho uma ferida no meu braço, por exemplo? O que pode acontecer com o meu braço? Pode amputar, né? Pode dar uma gangrena e amputar. Pois é. A dor emocional é similar a uma dor física que a gente está aqui vendo. Só que a emocional a gente não enxerga, né? A gente sente, mas a gente não sabe aonde. Se a gente não tratar, ela não vai diminuir. Não adianta a gente comer pizza, comer doce, tomar refrigerante, a cervejinha. Ela vai continuar ali aumentando, aumentando, aumentando. Aí você vai ter dois problemas. Você vai ter o problema que você tinha que administrar, você vai ter um aumento de peso, você vai ter uma diabetes, uma hipertensão. O problema está lá. Então, assim, é mais fácil olhar para o problema. Porque ele vai parar você. Aí você vai parar porque você tem que tratar a obesidade, você vai parar porque você tem que tratar a diabetes, você vai parar porque você tem que tratar a hipertensão. Só que muitas dessas questões todas que eu estou falando se resolveriam se você tratasse o emocional. Porque é o emocional que está dando isso tudo. Porque se você tivesse com o seu emocional bom, você não estaria se entupindo de doce. Logo, sua glicose não estaria alta.
E você não estaria fazendo um quadro de diabetes. Nem de pressão alta. Porque você estaria, de repente, fazendo uma atividade física que você não consegue fazer porque você não consegue dormir. Então, você está cansada. E aí você não vai ter motivação. Entendem que é muito maior do que a gente pensa? E aí, gente, a gente tem uma outra coisa. A gente tem por hábito classificar a dor do outro. Né? Aí vem alguém e fala assim pra gente, poxa, eu não tô legal, pô, tô passando por uma situação assim, assim, assado e tal. Aí a gente chega e fala assim, pô, fulano, mas tu viu o caso do ciclano? Pô, ciclano tá passando por isso, por aquilo outro, por aquilo outro. Se fosse contigo, tu ia voltar a falar alguma coisa? Não. Por quê? Quando a gente está na dor, a gente quer saber que a dor do outro é maior do que a nossa? Não, né? Agora, quem sou eu para medir a dor do outro? Eu tenho uma história de vida, eu juntei várias ferramentas, eu costumo dar esse exemplo, gente. Assim, no dia a dia, na nossa vida, ao longo desde o nosso nascimento até os dias atuais, a gente tem uma mochilinha invisível que a gente vai guardando várias ferramentas. O que são isso? A gente vai passando por várias situações e a gente vai aprendendo a lidar com elas. E aí a gente, opa, consegui lidar com isso aqui, jogou essa ferramenta lá na mochilinha. E de tempos em tempos, a gente vai lançar a mão de alguma ferramenta dessas aí que acompanha a gente para tentar resolver alguma coisa. Mas a minha história de vida é diferente da Luana, que é diferente da do Fabiano, que é diferente do John, que é diferente do Antônio. Então, assim, às vezes a gente está passando pela mesma situação e a gente vai dar respostas diferentes. Mas vai dar resposta, vai resolver, mas de formas diferentes. Então, eu não posso cair nessa de comparar a dor do outro. Porque a dor é dor. E aí a gente faz pior. Além de comparar, a gente diz que é frescura ou que é falta de fé. Aí não, gente, falta de fé não, né? Mas quem nunca escutou isso? Fulano, se você não tiver fé, você está assim porque você não tem fé. Se você tiver fé, as coisas se resolvem, você não acredita. Aí eu vou perguntar para vocês. Não temos pastor, nem padre, nem nenhuma denominação religiosa assim que seja, né, liderança, com quadro de depressão, né? Não tem. Nenhum. Não, porque falta de fé. Se eles são líderes religiosos, o que tá faltando fé para eles? Mas a gente escuta isso. E às vezes a gente reproduz. Então não é uma questão de falta de fé, gente. É uma questão de uma doença. Vamos encarar. Dor emocional é doença. Como que a gente trata? A fé ajuda? Claro que ajuda. Ela ajuda. Mas se ela por si só resolvesse tudo, não ia precisar ter médico. Para que ter médico? Para que tem terapeuta? Não precisava. É só tu ter fé que tu se cura. E não é assim. Então a gente acaba piorando muitas vezes o quadro de adoecimento daquela pessoa. Porque aí a pessoa fala assim, pô, já estou me sentindo mal. Agora só me faltava isso, não tenho fé. Pronto, agora acabou, né? Não resta mais nada. Então, a gente não vai fazer mais isso, tá? E vamos dar umas cutucadas quando a gente escutar alguém fazendo. Pode usar esse exemplo. Esse exemplo é difícil da pessoa sair, vai? Não é? A mentoria não estaria naquela primeira lá para trás, aquela frase de lutar ou fugir? O qual? Se todo mundo resolver lutar contra todas essas barreiras negativas que estão surgindo na sua frente, o fugir vai piorar a situação física, no geral. Mas reagir, eu acho que é assim que eu lido a minha vida. Sim. Nunca fugi de nada. Eu já ultrapassei a situação de uma depressão sozinho. Sim. Eu cheguei, o senhor buscou não quero mais isso. buscou suas ferramentas ali, né?
A fuga ela não precisa ser vista como uma coisa ruim, né? Às vezes a fuga é necessária. Num momento de autopreservação, se você tentar encarar, você pode se dar mal em alguma situação, tá? Mas ela não precisa ser a única opção sempre, né? E muitas vezes a gente opta por só fugir. A gente ainda vai chegar nessa parte, mas, por exemplo, não sei aqui se alguém faz acompanhamento terapêutico, mas provavelmente já escutou muito isso, né? De falar assim, de algum colega que esteja fazendo terapia, que você veja que está até surtindo efeito, e aí o colega do nada chega e fala assim, eu não vou mais nesse terapeuta, não. Não gosto mais... Amava o terapeuta. Aí ela fala assim, eu não gosto mais dele. Aí tem sempre uma frasinha que fala assim, pô, quando você não gosta mais do teu terapeuta é que tu tem que continuar, né? Provavelmente ele tocou naquele momento, aquilo que você não quer ouvir é o que vai te ajudar. Porque para limpar a ferida, dói. E aí, qual é o nosso movimento? Eu não quero encarar isso. E eu fujo. Aí eu vou para outro terapeuta começar tudo de novo, achando que eu vou enganar. Aí eu estou ali iludindo aquele terapeuta, achando, né, que eu estou iludindo aquele terapeuta novo, né? Daqui a pouco ele, toca no mesmo ponto de novo. Eu falo, não, eu vou trocar, tá vendo? Não serve para mim. Já fiz terapia com 10 profissionais diferentes, de linhas diferentes, nenhum serve para mim. Caramba! Porque é difícil a gente olhar para a gente. Porque demanda da gente mudança de atitude. Muitas vezes é a mudança de atitude. Quando a gente adoece, a gente é obrigado a olhar para a gente e ver por que a gente está numa sobrecarga tão grande a ponto da gente adoecer. Será que tudo que eu estou fazendo é realmente necessário, importante e tem que ser eu naquele momento? Tudo que eu faço é por mim ou é pelo outro? Eu consigo colocar coisas por mim? Ou eu só faço pelo outro? Porque se a gente só faz pelo outro o tempo inteiro, o que vai acontecer? Uma hora a gente vai olhar, a gente vai precisar de uma compreensão. A compreensão não vai vir. E a gente vai se sentir frustrado. Que a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, abri mão de um monte de coisa por mim para fazer pelo outro. E agora, nessa única coisinha que eu pedi, eu não consegui e ainda estou sendo mal vista. Porque foi o primeiro não que eu dei. E aí, todo o sacrifício que você fez aparece para você como um sacrifício em vão. E aí você já está com um problema, você fica com mais um problema, e ninguém vai olhar para você e dizer, pô, está com problema mesmo. Porque você sempre foi linha de frente, ficou agindo igual um povo, pegando demanda que não era sua. Por que a gente se coloca em sobrecarga? Se já está na sobrecarga, tem alguma coisa errada. E no fundo, é a nossa dificuldade de impor limite. De dizer não. De falar assim, eu vou te ajudar, mas não dá para ser agora. Eu vou fazer isso aqui primeiro e depois eu faço isso aqui. Ai, mas aí eu vou ser mal com o outro. Eu vou dizer para ele que ele vai ficar para depois. Mas você diz que você vai ficar para depois o tempo inteiro? Quem diz não para você o tempo inteiro é você, não é o outro. Ou eu estou errado? Não é assim? Quantas e quantas vezes a gente diz não para a gente um monte de coisa que a gente quer fazer para dizer sim para o outro? E depois a gente olha para trás e fala assim, caramba, eu não fiz nada por mim. Que sentido tem? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Quando a gente está lidando com um adoecimento, tem algumas falas e alguns sentimentos que são muito importantes. A maior parte desses são os que iniciam com a letra D. Olha lá, tá? Você vai escutar pessoas que vão falar assim, que estão desesperadas, que estão desamparadas, que estão sem esperanças, né, desesperançosas, que estão sentindo uma dor emocional, uma dor psíquica, que estão com quadro de depressão.
Então, quando a gente começa a escutar relatos assim, a gente tem que acender um alerta. E especialmente se a gente escutar da gente mesmo. Quer ver um marcador? Serve muito para mim. Quando eu começo a falar para as pessoas assim, nossa, eu estou tão cansada. Primeira vez que eu falo, eu não reparo. Mas quando eu falo pela terceira vez, eu paro. Falo, peraí, estou tão cansada por quê? O que está rolando? Porque eu já estou repetitiva. E para eu estar falando que eu estou cansada, porque eu estou muito cansada. E por que eu estou muito cansada? Se eu não parar nesse momento e não olhar o que está acontecendo e não reajustar, eu vou ficar doente. Que eu já estou tendo vários indícios, tanto é que já está saindo na minha fala, que tem algo aí que está estranho. Então é isso, se a gente começa a escutar da gente mesmo, que a gente está desmotivado, estou tão desmotivado, nossa, estou tão desanimado. Por que a gente está desanimado? Por que a gente está desmotivado? Para. O que você está fazendo? Você está se priorizando? Quanto tempo a gente para a gente escutar a gente? Eu falei para vocês, né? Eu sou psicanalista, eu faço atendimento terapêutico. E em diversos momentos eu já peguei paciente bugando na sessão, quando eu pergunto assim, qual é a tua cor favorita? Qual é o teu prato preferido? O que tu fez por você nesses últimos 2 meses? O que você gosta de fazer? E o paciente olha para mim e fala assim, não sei. Então, você não se conhece. Vai ter um encontro contigo. E pode ser que nesse momento que eu estou fazendo isso aqui, algumas pessoas tenham... Opa! Então tá alguma coisa errada. Como é que você não conhece você mesmo que está contigo todo dia? E aí, ó, a gente tem alguns fatores de risco, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Que tá todo mundo sério aqui, tá? Posso seguir? Tá de boa? Tá. Eu trouxe alguns fatores de risco só para a gente pensar, tá, gente? Fator de risco não quer dizer que está determinado. Se as pessoas estiverem nessas condições, vai estar em quadro de adoecimento. Não é isso. São alguns alertas que seria bom a gente prestar atenção, tá? Ter algum transtorno mental é um fator de risco? Por que é um fator de risco? Vamos lá. A gente tem alguns quadros que a pessoa consegue trabalhar normalmente, desde que ela utilize determinadas medicações para ela trabalhar, para ela se manter estável, tá? Vamos dar um exemplo que é bem conhecido, a bipolaridade. A bipolaridade, se você usa a medicação certinha, é igual uma questão cardiológica, uma hipertensão, uma diabetes. Agora, o que acontece? Muitas vezes a gente, com essa coisa de não vou ficar tomando remédio controlado a vida toda. Não, já estou bem. A gente vai lá e para. Aí o que vai acontecer? Vai ter um quadro de crise que vai ser muito pior se estivesse fazendo o acompanhamento certinho. Tá? Tentativas anteriores de suicídio. É um fator de risco? É um fator de risco. Quer dizer que a pessoa, porque ela tentou, ela vai tentar de novo? Também não. Mas ela tem uma maior possibilidade. Por quê? Porque ela já tentou. E se ela não tratar o quadro de adoecimento que levou a ela a conseguir, e aí, preste atenção nisso. Não quero ouvir nunca mais alguém dizer para mim que é um ato de coragem ou de covardia. Que não é. Nem coragem, nem covardia. É um ato de dor tão intenso, que a pessoa consegue suplantar a autopreservação. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai ver alguma cena de filme, que vem aquela cena que a gente sabe que a pessoa vai ou tomar um tiro, ou vai ser cortado algum membro, a gente normalmente não dá aquela piscada, fecha o olho e faz,
Não dá? O nervoso? Porque a gente meio que faz uma autoprojeção na gente. Isso é o instinto de sobrevivência. Se uma pessoa ultrapassa esse nível a ponto de conseguir executar um ato suicida, o nível de desespero dela está muito grande. Então, não é coragem e nem fraqueza. Tá? Histórico familiar de suicídio. Colabora? Colabora. Por quê? Se a pessoa teve uma perda por suicídio e ela ficou num quadro de adoecimento que ela não tratou, não quer dizer que é hereditário, não é isso. Mas que o fato de já ter passado por essa situação, se ela não conseguir se tratar, se ela ficar num quadro de adoecimento e ela não se tratar, ela pode também ir pelo mesmo caminho. Tá? E a gente tem uma tendência a achar que é uma coisa hereditária, não é. Tá? Problemas financeiros e legais, isso a gente vê direto falar, fulano se matou porque estava devendo muito, né? Problemas nas relações interpessoais, fulano terminou comigo, eu não aguento, né? A facilidade de acesso aos meios de alta letalidade. Isso potencializa, né? Eu sou do Corpo de Bombeiros, então vamos lá, eu lido com um grupo de militares que é altamente capacitado. Então, ter acesso aos meios de alta letalidade é algo que eu preciso ter uma certa atenção. Por quê? Porque eles sabem fazer nó que não desata. Então, tem uma maior facilidade de fazer uma corda para se enforcar, por exemplo. Sabe usar as ferramentas, né? Faca, arma de fogo. Então, se a pessoa tem uma facilidade maior de ter acesso a esses meios, a gente tem que ter um alerta maior aceso, tá? Abuso de bebida, né? Ou de outras substâncias, porque dá aquela força motriz para a execução, né? De alguma coisa. Fragilidade de rede de apoio, fragilidade de rede de proteção, situações de violação de direito e estigma social e preconceito. Eu quero trazer um dado para vocês, né? Assim, hoje em dia, a última publicação do Ministério da Saúde dá conta de que o número de suicídios em homens acho que 3 vezes, se eu não me engano, maior do que o de mulher. Aí você vai dizer assim, os homens tentam mais que as mulheres? Não necessariamente. Mas os homens, eles utilizam meios de maior letalidade. O que é isso? Em geral, o homem vai usar uma arma de fogo, vai usar uma precipitação, que é se jogar de algum lugar. E a mulher, ela tem a tendência a usar outros meios, como um veneno, um medicamento, o que acaba que pode ajudar a ser socorrida em tempo. Tá? Mas o fato é que estamos todos vivendo questões de adoecimento e não dá para a gente fingir que ele não existe. O que a gente tem que ter de sinal de alerta? Essas frases depreciativas que às vezes a gente escuta. Eu não quero mais viver, eu vou me matar, depois que eu morrer vocês vão ficar bem, em breve ninguém mais vai precisar se preocupar comigo. Quer ver uma frase meio clichê, que a gente ou já ouviu ou a gente já falou, e que a gente não dá muita importância? Aquele dia, sabe aquele dia que acontece tudo junto? Que o nosso nível de paciência já está assim, abaixo de 0. E aí a gente dá um grito falando assim, que vontade de sumir! Vontade de desaparecer! Eu vou sumir, quero ver o que vocês vão fazer, hein? O que vai ser de vocês sem mim? Não é assim? Pois é. Isso quer dizer que a pessoa vai tentar suicídio? Não. Mas é um alerta que a gente precisa prestar atenção. Seja na gente, seja em alguém que está falando com a gente. Por que está dizendo isso aí pra gente? Caramba, está sobrecarregado pra caramba, né? Porque quando a gente quer sumir de coisa boa? Não. Só se for para sumir, para ficar na coisa boa, né? Mas não dá coisa boa. Se a gente está querendo sumir, desaparecer,
é porque está muito ruim, gente. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Por que está tão ruim assim? Que se eu pudesse, eu desapareceria. E aí, gente, vamos lá. Vou ensinar aqui para vocês algumas dicas de como que a gente faz uma boa abordagem e uma abordagem que não é muito legal. Aí vocês vão falar assim para mim, Roberta, para, eu não sou da saúde mental, por que eu tenho que saber isso aqui? Porque eu vou te falar, querendo a gente ou não, bate a nossa porta cada dia alguém que não está bem. E aí, a gente vai fazer o quê? Né? Vai embora. Não estou preparada para te atender. Não consigo. Essa escuta eu não consigo fazer assim. Não é, né? Então, é bom a gente saber o que a gente faz, né? Minimamente, como que a gente vai conseguir conduzir uma conversa de forma que a gente consiga ajudar. E eu não estou dizendo que aqui tem que ser ninguém especialista, não. Mas se a gente conseguir fazer essa acolhida aí, a gente consegue levar essa pessoa para buscar um tratamento especializado. Tá? E às vezes essa pessoa está mais próximo do que a gente imagina, às vezes é até a gente. Né? Demonstrar sinal de preocupação e cuidado com a dor e o sofrimento do outro. Achar um lugar adequado. Por que achar um lugar adequado? Porque se a gente puxar a pessoa aqui, ó, no cantinho, vai ter um lugar assim reservado? Não, né? Vai todo mundo escutar, então a gente não faz isso, né? Nem sai dali daquela conversa contando para a torcida inteira do Flamengo o que rolou, né? Porque a pessoa contou para ti, né? Então, manter a privacidade e a discrição. Reservar um tempo de escuta para essa pessoa. Gente, pelo amor de Deus, não façam o seguinte movimento, ó. A pessoa está falando contigo, tá? E aí você vai e faz isso aqui. Aí a pessoa está falando, você faz. Ou a pessoa pega o celular. Né? Só um instantinho, pera. Caraca! Não façam isso. Por quê? Por motivos óbvios, né? Quais são os motivos óbvios? Se alguém fizer isso contigo falando, qual é a sensação que você tem? Deixar a pessoa sozinha, porra. Não está prestando atenção, minha conversa está chata, né? Então, assim, para quê? Para que eu vou ficar aqui falando, me expondo, se a pessoa não está nem aí? Para o meu problema, para o meu sofrimento, já foi tão difícil eu começar a falar, criei coragem, escutei daquela tal de Roberta lá, que eu tinha que encontrar uma pessoa para eu conversar, fui escolher e o que o amigo fez? Não é assim? Né? Aí não dá. Então, a dor a gente já aprendeu, que a gente não compara, a gente ampara. Não menosprezar o sentimento do outro, nem desconsiderar o desespero da pessoa que está te pedindo ajuda, que é aquela história que eu falei, né? A gente não tem as mesmas ferramentas, então a gente não deve dizer que, poxa, olha para fulano, né? Compreender a pessoa, porque quando essa pessoa se sente acolhida, ela fica agradecida e fica aliviada, e o vínculo se estabelece e fortalece, tá? Isso é importante. A gente não precisa ser especialista, mas você conseguir ter um mínimo de uma vinculação a ponto de você conseguir auxiliar essa pessoa, ele é muito importante. Né? E isso tem a ver com humanidade, só isso. Não precisa ser ninguém especialista. Você vai chegar num ponto, vai fazer essa escuta e vai falar, olha, eu compreendo que esteja difícil para ti, eu não consigo fazer para além disso, mas eu posso ir junto contigo. Eu posso marcar essa consulta para você, você precisa de ajuda nisso? Né? A gente pode ir junto. Não estou falando aqui que a gente tem que ser melhor amigo de todo mundo, não, porque a gente tem afinidades, né? Mas em se tratando de situações assim, o que mais pesa, especialmente quando a gente perde algum colega de trabalho, que às vezes não tenha nem tanta intimidade com a gente, é várias perguntas com porquês sem respostas. Aonde a gente fala assim, será que eu podia ter feito mais alguma coisa? E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sentir culpa, não, porque o ato suicida em si, ele é muito individual, né? Às vezes a gente vai acolher, vai fazer de tudo e ainda assim a gente vai perder essa pessoa, né? Mas a gente sempre fica com uma questão do tipo, poxa, será que eu não podia ter escutado, pelo menos?
né? A gente às vezes vê nesse monte de grupo de WhatsApp, né? Que tá bombando um monte de besteira no grupo. E aí, de repente, vem alguém e solta uma coisa séria no grupo. E aí fica aquele silêncio. Que aí fica todo mundo assim, caraca, alguém quebra. Aí ficam doidos para alguém falar alguma besteira qualquer. E pega aquele gancho da besteira, esquece o que o outro falou e segue como se nada tivesse acontecido. Né? Não façam isso, gente. Acolham essa pessoa. Ela já teve uma coragem enorme de jogar ali, ó, alguma coisa. Ai, mas é aquela pessoa, Roberta, que quer só chamar atenção, vai fazer nada. Ah, acharam que eu não ia entrar nessa, né, do chamar atenção? Pois é. Também é uma que eu não quero mais ouvir, tá? Vocês agora vão ser meus parceiros. É claro que a pessoa está chamando atenção. É óbvio, mas não é desse sentido pejorativo que a gente coloca. Ela está chamando atenção para uma dor e um sofrimento que ela está vivendo. E, às vezes, nem do jeito pejorativo, que né, fica aquele alarde todo, nem assim as pessoas dão atenção. Essa pessoa, ela quer atenção. E vai chegar uma hora que ela vai desistir. E que ela vai parar. E também tem aquele colega, que eu falei lá, o irritadinho, que a gente dá bom dia e pergunta o que tem de bom. Então, qual é a nossa tendência natural com colegas assim? Se afastar. Óbvio, né? Mas se afastar ajuda? Não. Aí vocês vão falar assim pra mim, ai, Roberta, mas caramba, pessoa pesada, né? Pessoa negativa, eu vou ter que ficar ali perto da pessoa? Mas vem cá, tu vai morrer se tu der um bom dia e tomar um coice? Mas tem diferença, né? De bom dia e tá tudo bem, né? Quando você passa pra pessoa e pergunta o que passa, você fala bom dia, é só isso. Sim. No final. Mas olha só, se você... Vamos lá, a gente consegue perceber nas pessoas que estão no nosso dia a dia, eu gostei da sua intervenção, a gente consegue ver quando a pessoa não está tão bem, mesmo ela dizendo que está tudo bem. Quando são pessoas muito próximas, então, eu tenho uma amiga que ela sabe que eu não estou bem da forma como eu escrevo no WhatsApp, é uma coisa surreal. Eu falo para ela, cara, tu tem algum problema, não é possível. Ela, pela forma como eu respondo, ela no WhatsApp, ela me liga. Tá tudo bem, nada, fala, o que está acontecendo? Né? Então, assim, as pessoas que são mais próximas, a gente consegue enxergar melhor. A questão é, essa pessoa que já se isola, por natureza, é mais difícil. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, ela nasceu isolando as pessoas? Pois é. Isso foi algo que ela construiu, como uma barreira. Porque ela é melhor se afastar e não ter decepções do que ela tentar interagir e ter decepções. Mas também não quer dizer que a pessoa não tenha problema. Então, talvez seja um momento de falar assim, oi, fulano, aí a pessoa te trata mal, fala assim, olha só, você pode continuar me tratando mal, não tem problema não, tá? Mas se você quiser conversar, eu tô aqui. Acabou. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai chegar em você e vai pedir ajuda, sabe por quê? Porque talvez você seja a primeira pessoa em anos que possibilitou isso para ela. Quer ver uma outra coisa que a gente também não dá atenção? Todo lugar de trabalho tem a pessoa que é o amigo polvo. O que é o amigo polvo? Faz tudo por todo mundo, escuta tudo o problema de todo mundo, não é assim? Não tem? Sempre um? A gente pergunta para esse colega que escuta o problema de todo mundo se ele está bem? Em geral, não. E aí, ele desabafa com quem? Porque todo mundo desabafa com ele. Ele tem que estar em dia com a terapia mesmo, né? Mais do que nunca. E muitas vezes a gente não pergunta. Porque a gente é tão egoísta no nosso dia a dia e a gente está tão preocupado com as nossas próprias questões que a gente muitas vezes não pergunta para quem escuta se ela está bem. Né? Esse foi o soco no estômago de hoje, tá? Vamos continuar. A forma inadequada, tá acabando, tá, gente? Vocês já vão se ver livre de mim. Vocês querem continuar comigo aqui? Olha só, o que a gente não faz? O que a gente não faz? Foca aqui. Vamos voltar. O que a gente não faz, tá, gente?
A gente não interrompe o diálogo iniciado, a gente deixa a pessoa falar e a gente escuta. A gente não fica chocado, muito emocionado com o que a gente vai escutar. Por quê, gente? Vamos lá. Aí você vai falar assim para mim, poxa, Alberta, mas tem umas situações que são muito difíceis. São muito difíceis. Mas se a gente ficar chocado ou emocionado e a gente começar a chorar junto com a pessoa, a gente não está ajudando. Deixa para chorar depois. Vamos trabalhar isso. Como é que é teu nome? Diana. Diana. Tu tem o nome da Mulher Maravilha. Não, vamos trabalhar isso, Diana. Vamos trabalhar isso. Tá? É vascaína, tá explicado. Diana, olha só. Uma boa estratégia é você respirar fundo. Respirar fundo. Você pode até ficar com o olho emocionado, lacrimejando, mas não chora, porque senão você não ajuda. A pessoa não vai conseguir falar com você tudo o que ela precisa falar, porque ela está vendo que está te afetando. Então, pode ser que ela trave, no sentido assim de, pô, é tão pesado que nem a pessoa que eu estou pedindo ajuda está conseguindo me ajudar. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas se a pessoa te escolheu, alguma ligação você tem com essa pessoa, alguma segurança você passa para ela. Então, assim, é respirar fundo, fala assim para ela, vou pegar uma água pra gente. Pega uma água, bebe uma água e foca. Foca. Porque se a pessoa te escolheu, alguma coisa você passou para ela, em termos de segurança. Tá? Depois que acabar, tu vai no banheiro, tu chora, você acaba, não tem problema. Mas na hora não. Tenta. Tá? É um exercício, tá bom? Nunca diga que está ocupado demais para escutar quem te procura. Gente, olha só, deixa eu ir logo para a parte das questões, das perguntas indiscretas, e aí eu vou cutucar os rapazes. Gente, olha só. O colega chegou para ti e falou assim, peguei minha mulher me traindo. Já é difícil, né? Aí você chega e fala assim, pô, mas tu tem a foto aí do cara? Pô, mas também, né? Até eu, se fosse mulher, faria. Por favor, não. Me ajuda a ajudar vocês. Tá? Não façam isso, não façam isso, tá? Muito menos passar pelo coleguinha, naquela rodinha de amigo e falar, ou não faz o som, mas faz assim. Que situação. Aí não, gente. Tá? Por favor. Porque aí realmente a gente não está ajudando. E aí eu estou cutucando o mundo masculino porque eu sei que muita dessa zoeira, ela esconde uma dor. Vocês são criados dessa forma, né? Que homem não demonstra sentimento, homem não chora, né? Homem não fala sobre sentimentos, né? Só que vocês são seres humanos e sentem dor da mesma forma, né? Então, assim, ajudar realmente esse colega e fazer perguntas indiscretas, perguntas que não vão ajudar, que não tem nada a ver, são só intuito de fofoca, não vai acrescentar em nada, só vai piorar o quadro dessa pessoa, tá? Dizer que vai ficar tudo bem, gente, a gente não pode falar isso. Ai, vai ficar tudo bem. Aí tá. O que é tudo bem para uma pessoa que perdeu um ente querido? O que é? Ressuscitar. Tu tem poder de ressuscitação? Nem eu. Então a gente não diz para a pessoa que vai ficar tudo bem. A gente fala assim, poxa, eu compreendo que você está te fazendo sofrer demais, eu estou aqui para te amparar, vou ficar aqui do teu lado, mas dizer que está tudo bem é um tiro no pé. Tá? Não colocar a pessoa numa posição de inferioridade ou de constrangimento. Eu lembrei de uma coisa aqui, que eu quero falar para vocês, a gente já está no finalzinho, mas eu acho importante. Sobre pessoas que estão com quadro de ideação suicida, tá? Às vezes a gente escuta pessoas que estão nesse quadro já tentaram, ou estão
querendo tentar suicídio, falam claramente. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês. A pessoa que pensa em suicídio, ela fala, claramente. Quem tem dificuldade de escutar é a gente. Ela não vai fingir que não quer cometer o suicídio só para poder você se sentir melhor. Ela fala. Não, eu vou, em algum momento. Eu ainda não sei como. Ou ela fala, não, já tenho tudo planejado. Tá? E aí, às vezes, a gente quer ajudar e a gente usa uma muito clichê, mas que a gente não vai usar mais, tá? A gente chega para a pessoa e fala assim, especialmente se a pessoa tiver filhos. Filhos, netos, tipo, né? Chega para a pessoa e fala assim, mas fulano, não faz isso. Pensa nos seus filhos. Pensa nos seus netos. Tá. Não é que estimula. Veja bem, gente, quando a gente tem uma pessoa, ó, isso aí é importante, prestem atenção. Quando a gente tem uma pessoa com um quadro de ideação suicida, não é só a pessoa que está doente. Não é só a pessoa que tem a vida modificada. A família inteira ao redor se modifica. A família inteira ao redor adoece. Uma pessoa que está num quadro latente de ideação suicida, que já tentou algumas vezes, ou que está em vias de tentar, às vezes mesmo com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o que impede ela muitas vezes de executar é ela ter a força motriz para fazer. Até a força de execução. Ela já está com o plano todo montado, mas ela não consegue ter ânimo para fazer. E aí tem duas questões que a gente precisa estar atenta. Uma, ela está fazendo uso de uma medicação e a medicação tirou ela da prostração. Pô, legal. O que quer dizer? Que está fazendo efeito. Porque as medicações são tentativas e erro. Muitas vezes demora um tempo para você acertar a medicação. Acertou, saiu do quadro de prostração. O que ela já está pronta? Para quê? Para se matar. Aí vai, mas como assim? Porque a ideação suicida, ela demora mais para baixar. Mas aquela falta de vontade e prostração, ela é retirada mais rápido, quando o remédio faz efeito. Então, a pessoa melhora nisso, mas ela ainda está com um quadro de ideação. Então, num quadro desse que a gente vê uma pessoa melhorando, e que normalmente a gente faz isso aqui, ó, ai, deixa a pessoa respirar, que a gente está sufocando. Né? Deixa a pessoa agora, poxa, né? Não é o momento de fazer isso. É o momento de ficar atento. Porque a pessoa vai acabar conseguindo executar, porque ela só falta a força para ela executar e agora ela tem. Isso é um ponto. Outro ponto. Dizer para a pessoa pensar na família. Bom, falei aí que a família inteira adoece, certo? Pois é. Se a família inteira adoece e você está dizendo para ela pensar na família, e ela não tem uma perspectiva de melhorar, porque ela ainda está nessa coisa de a medicação não faz efeito, todo mundo, estou há tanto tempo tentando e eu não melhoro, e eu não melhoro, e eu não melhoro, e está todo mundo adoecido, porque nessa altura, gente, não tem mais gás na casa, não tem mais faca, a pessoa não fica mais sozinha, a família tem que fazer um revezamento, não tem mais porta na casa, porque tudo é um risco. Tá? O que essa pessoa vai pensar? Tá certo. A solução é essa. Então, vou executar. Por quê? Porque a minha família vai sofrer? Vai sofrer. Mas ela já está sofrendo há 8 meses e não tem melhora. Pode ser que eu melhore daqui a 1 mês, pode ser que eu melhore daqui a 2 anos. Mas se eu me matar hoje, ela vai chorar 1 mês, a vida vai seguir, elas vão ter vida. Então, eu estou pensando na minha família. Então, esse tipo de tentativa de fazer com que a pessoa reaja não é uma boa. Tá? Então, não use. É igual quando a gente fala assim, por que quando a pessoa está tentando um suicídio no alto de algum lugar e ela pede para ver determinado familiar ou para levar determinado familiar, a gente não leva? Por quê? Porque pode ser para aquela pessoa que ela está querendo executar e pode ser que ela pegue aquela pessoa e leve junto. Como a gente já
viu casos aí de mãe com filho, pai com filho. Então, não é uma boa. A gente tenta ajudar de outra forma, né? A gente oferece ajuda, a gente oferece apoio, a gente fala que está ali junto. Ela vai dizer, mas eu sou um peso. Não, não é, você está doente, você precisa de ajuda. E eu estou te ajudando, e eu sei que o que eu estou fazendo por ti hoje, se eu estivesse na mesma situação, você também faria. Pronto, ali você já deu um ânimo para a pessoa. Mostrou que ela é tão importante para você, né, quanto o contrário, você é para a pessoa. Tá? Então, a gente busca outras alternativas. Pesou, eu sei, tá todo mundo com cara de velório, né? Mas são informações importantes. E aí, gente, tem que buscar o suporte especializado que eu comecei lá na frente. Então, não adianta dizer, ai, mas caramba, isso é coisa de maluco. Não é, gente. Porque se a gente não tratar a dor não vai embora. Por isso que eu fiz toda aquela entrada, para que vocês entendessem o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional. Porque, como não é algo que a gente enxerga, né? Fica mais difícil. Aí, muitas vezes, a gente escuta assim, ai, mas está aumentando os casos de automutilação. Não é isso? Ai, um monte de gente se cortando. Por que as pessoas se cortam? Alguém tem uma ideia? Uma das questões que está envolvida nesse ato de cortar é da materialidade a uma dor que você não sabe aonde está. Como se, ao tratar da dor física, estivesse tratando aquela dor emocional. Às vezes, é até um impeditivo para a pessoa tentar o suicídio. Criança, muitas vezes, ela não sabe nem como que ela vai expressar esse sentimento, né? Quem ensina, muitas vezes, a criança a expressar o sentimento? Quem é que ensina? E onde é que nós estamos, hoje em dia? Então, ou a gente faz aquela máxima do tipo assim, engole o choro. Está chorando por quê? Besteira? Desvalidando o tempo inteiro os sentimentos. Como a gente sofreu isso em muitas vezes na nossa vida, na nossa criação. E aí a gente chega a um monte de adulto que não sabe entender o que está acontecendo com a gente. Porque a gente mandaram a gente engolir o choro a vida inteira. Não, aí a gente não sabe entender. A gente nem sabe entender as emoções que a gente está carregando. O que é isso que eu estou sentindo? Porque a gente não pôde nem vivenciar isso. Só que a nossa infância, que eu acredito que a maioria aí está nessa faixa aí de 30, 40 ou mais, é diferente da infância atual. Que não tem a mesma forma de socializar. A gente brincava em rua, a gente brincava com jogos, né? Diferente. Hoje em dia eles brincam com jogos, mas jogos no celular, no computador. A gente administrava a bola do colega lá, do vizinho, que queria ir embora porque o time estava perdendo, ele queria levar a bola e a gente tomava a bola da mão dele e falava, não, tu quer ir embora, tu vai, a bola fica. Quando acabar o jogo, a gente devolve, né? Então, a gente administrava crises desde pequeno. Hoje em dia, a gente não prepara as crianças para isso. Né? E aí, como é que eles vão entender o que está acontecendo com eles? E, às vezes, muitas vezes, e aí não são poucas, eu faço muita atividade em escola, quando acaba a atividade, vem uma roda de adolescentes muito jovens, 12, 13, 14 anos, falar comigo, quadros de ideação, quadros de automutilação, um ajudando o outro. Por quê? Porque não consegue ter abertura para conversar dentro de casa. Porque muitas vezes os pais falam assim, cara, já te dou tudo. Mas o que é tudo? Ou, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para isso. Beleza, mas... Também diferente da gente, que lá atrás, ainda quando os pais tinham que trabalhar, a gente sempre tinha uma vizinha que cuidava, uma tia que cuidava, uma avó que cuidava. Hoje em dia não é assim, gente.
Hoje em dia a criança fica dentro da escola o dia inteiro. Ou na creche, né? Na creche. Né? E aí, quando a gente chega exausto, e a criança tem algumas demandas para a gente fica, mas está ali às vezes no celular ainda resolvendo alguma questão de trabalho. Né? Que tempo de qualidade a gente tem também com eles? Em que momento a gente consegue parar e ajudá-los a entender o que acontece com eles também? Porque lá na nossa infância, alguém acolhia a gente. E não era só os colegas. Era a mãe de um coleguinha que cuidava da gente, era uma avó, era uma tia, era um irmão mais velho, era... Ele estava pensando em uma coisa que estava diferente, né? Alguém abraçava, alguém acolhia e falava, o que é que está acontecendo? E hoje em dia? Hoje em dia eles ajudam eles mesmos dentro de comunidades que ensinam eles a se automutilarem e a cometer o suicídio. E fala assim, ó, não adianta, porque eles não te entendem. Eu entendo você, a gente é igual. Eu passo pela mesma situação. Então, quem tem mais força? Né? Então, assim, também tem uma meia-culpa da gente nesse processo. Né? Então, assim, a gente não tem tempo de escuta nem pra gente. Comecei falando sobre isso. Quantas vezes a gente nem conhece a gente mesmo? Se a gente não consegue escutar a gente, como é que a gente vai conseguir escutar o outro? Né? E entender o que está acontecendo. Às vezes é só isso, a gente precisa se conhecer, se entender. Que sentimento é esse que a gente está sentindo, que a gente precisa falar? E não fugir. E não achar que o terapeuta está apontando alguma coisa que não, que é muito diferente da gente, não quer. Né? E aí eu fujo de novo. Tá? Então, assim, levar para tratar, mexer na dor dói. Tá? E aí, muitas vezes, esse adolescente se corta e nem se cortando, o adulto olha. Ou olha e fala, aí, palhaçada. Desvalida de novo. A gente se desvalida o tempo inteiro. Quando a gente sente alguma angústia, a gente fala, ai, que besteira, estou sentindo isso, está me atrasando aqui, não estou conseguindo nem trabalhar direito por causa dessa porcaria. Olha a gente se desvalidando no sofrimento. Tá? Então, buscar apoio, tá? Profissional adequado. Eu trouxe alguma rede de encaminhamento para vocês, só para vocês saberem, tá? Todos os ambulatórios de saúde mental, tá? Os centros de apoio psicossociais, os chamados CAPs, os hospitais de urgência e emergência. Vocês sabiam que a Cruz Vermelha tinha esse serviço? Não. Mas a Cruz Vermelha tem atendimento popular, né? Paga uma cotinha de psicólogo e de psiquiatra, tá? Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele não é um atendimento, assim, terapêutico, né? Mas ele é terapêutico, né? Que sentido? Muitas vezes, o CVV, alguns anos atrás, eu acho que foi a partir de 2018 que ele ganhou esse número, 188. Ele era um número de telefone fixo. E aí as pessoas ligavam, né, para esse número e ficavam conversando ali. E muitas vezes era essa escuta que fazia com que aquela pessoa não cometesse suicídio, tá? E aí quem é que estava do outro lado da linha? Pessoas como vocês, como eu. Pessoas com formação ou sem formação nenhuma, donas de casa, que fizeram um curso lá com eles no CVV e aprenderam a escutar. A ser escuta. E muitas vezes essas ligações demoravam assim 2 horas. E aí quem tinha condições de pagar, porque era uma ligação que você pagava depois, né? Ligava, mas algumas pessoas não conseguiam. E aí o Ministério da Saúde, vendo o potencial de apoio que o CVV tinha na redução desses casos, fez como se fosse uma parceria, né? E deu esse número, né, para o CVV, que agora ninguém paga. É 188, liga, você fica o tempo que for, né? E eles também têm uma coisa legal, que aí é bom para os jovens, que são os chats. Né? O jovem não gosta de falar, mas eles gostam de teclar. E eles também têm chat, tá? Então, vamos lá, tem um adolescente que está meio assim, meio assado, joga uma matéria do CVV, vai que ele entra,
né? Não ganho nada fazendo propaganda, não, é que eu gosto do trabalho deles, tá? E todos os centros universitários que têm curso de psicologia têm atendimento para a comunidade. Ai, não tenho como pagar, fulano não tem como pagar o serviço de psicologia. Manda ele lá numa universidade que tem curso de psicologia. Lá tem, faz atendimento. Né? Muitas vezes paga nada, quando muitas vezes paga R$10. Né? Tá bom? E aí, gente, vocês acham que é possível a gente prevenir? Já dou a cola, é sim. Tá? É possível sim. A gente precisa dar atenção, né? Ajudar, não julgar, estabelecer vínculos saudáveis, né? Estavam perguntando aí sobre os jovens, né? O que a gente precisa saber deles? A gente tem que saber isso aqui, ó. Quais são os sonhos deles? Quais são os desejos deles? Quais são os planos deles? Não é o nosso. Não é o que eu gostaria de ser e eu não fui. E aí, de repente, vai que meu filho, minha filha, vai ser. Né? Então, assim, escutar o que eles querem. Possibilitar esses espaços de valorização da vida, que foi o que a gente está fazendo aqui hoje, ó. Meios reflexivos, onde a gente pode pensar um pouco sobre esse adoecimento emocional. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Se quiserem fazer perguntas, estou aí à disposição. Tá bom? É isso. Pode desligar? Não. Tá aqui. E aí, gente, querem perguntar alguma coisa? Oi? Faço. E aí, gente? Ficou todo mundo quietinho. Tá todo mundo doido para ir embora. Gostaram? Podem me enganar, gosto de ser enganado. Você pode me enganar, de boa. Vou sair feliz. Nem levo para terapia isso. Pois é, né? Teve uma hora que pesou um pouquinho, né? Mas não tem como falar sobre isso, não dá uma pesada um pouco, né? Mas vocês não vão fazer mais nenhuma pergunta, não? Sério? Vocês estão querendo ir embora, ó. Né, John? Fala pra mim. Não estão querendo ir embora, John? Não, não? Eu conheço essa coisa. Ele até parou, que ele se equivocou. Eu tava falando besteira. Tava? Tava falando besteira. Mas tem alguma coisa que vocês queriam que aprofundasse mais, que não ficou claro? Não? Então é isso, gente. Então é agradecer o tempo de vocês que vocês disponibilizaram para estar aqui também. Né? Espero que essa atividade faça diferença na vida de vocês, não só aqui dentro, né? Eu costumo dizer que eu gosto de fazer assim, porque eu gosto de possibilitar que a gente ganhe ferramentas para lidar com isso na vida. Que às vezes não é nem aqui no nosso ambiente do dia a dia, né? Às vezes é dentro de casa, às vezes é um vizinho, às vezes é um familiar, às vezes é um filho, às vezes é um amiguinho do filho, né? Então, que a gente consiga fazer esse movimento de olhar um pouquinho mais para a gente, né? E um pouquinho menos só para o outro, né? Que muitas vezes a gente se anula com uma facilidade enorme, né? Para a gente se conhecer. Tá bom? Era isso. Obrigado. Obrigada. Fazer mais uma colocação, eu queria que saísse gravado. Eu participo de eventos lúdicos que eu crio e tal, foco em matemática, lógica, mas tem um dia, licença aqui, todo o direito é seu,